Eu poderia vir aqui falar sobre vários assuntos envolvendo graça. Eu poderia falar de uma menina que foi criada num lar cristão, fruto da graça. Eu poderia falar de uma mãe que teve uma filha que teve um diagnóstico que ela não poderia andar. E hoje vocês veem a Juliana desfilando, né? Eu poderia falar de uma mulher que foi desacreditada em uma de suas gravidez, né? Eu poderia te falar da graça salvadora, eu poderia falar da graça que surpreende, mas eu quero falar da graça quando você não tem mais para onde correr. Há 2 anos atrás, em 2011, eu tive uma crise de uma enfermidade na minha alma, de ansiedade, né? E por uma palavra de uma pessoa dentro de um banco, eu trouxe para dentro da minha alma e aquilo me feriu, me magoou e me levou lá para a profundidade. E em 2011, Deus colocou um PG, amigos que são mensageiros da graça, né? E esses amigos me ajudaram, estiveram comigo e me socorreram. E eu fui buscar na palavra de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero essa graça de Jó, que ainda estava no pó e na cinza. Muitos vêm quando sabem dessa história de que Jó falou que ele não conhecia mais Deus de ouvir falar, mas porque ele já via Deus, ele sabia quem era Deus, ele caminhava com Deus. E ele ainda estava todo ferido, todo arrebentado. Eu queria conhecer essa graça que surpreende. Eu queria essa graça que levou Pedro. Pedro ia morrer e dormiu. Como assim? Ele ia ser morto no dia seguinte. E ele estava dormindo. O anjo teve que sacudir Pedro. Eu quero essa graça. Eu quero dormir tranquila, né? E Deus trabalhou em mim. E Ele trouxe literatura, Ele trouxe homens de Deus, Ele trouxe bocas de Deus na minha vida durante esse período. E Deus trabalhou justamente nessa área, na área que a gente canta tanto aqui na igreja, essa graça suficiente para mim, apesar de tudo. Apesar de, às vezes, você ver um filho, como eu vi de uma amiga, a filha dela faleceu, uma criança ainda, ali naquela pedra gelada. E eu fui lá, naquele hospital, e ela falou, Andréa, vamos tomar um café. Porque tudo que eu poderia fazer pela Bia, eu já fiz. Né? Essa graça suficiente para mim, na hora da dor. Eu quero essa graça que vai além das coisas materiais. Essa graça que eu não quero colocar minha confiança em carros e cavalos. Eu quero essa graça de Deus. Não só quando as coisas estão bem, mas quando as coisas não estão tão bem. Eu quero essa graça que seja suficiente para mim. E há cerca de 3 semanas eu tive um diagnóstico médico. Graças a Deus é uma coisa simples. Mas qual foi a diferença? Eu pude sorrir. Eu pude agradecer a Deus mesmo naquele diagnóstico. E eu lembrei de palavras de pessoas usadas por Deus, mensageiros de Deus. Eu me lembrei do Amarildo, o cunhado do pastor Washington, quando falou aqui. Quando ele soube do diagnóstico dele, ele foi orar e falar, Senhor, me perdoa os meus pecados, esteja comigo. E hoje, irmãos, depois de 2 anos eu estou curada. Porque hoje, quando vem os problemas, quando vem o diagnóstico, graças a Deus é uma coisa simples. Eu já passei por uma cirurgia essa semana, uma mini cirurgia, e vou passar por outra, não sei quando, daqui a 2 semanas ou 3. Mas hoje é diferente. Hoje eu não tenho essa ansiedade, o Senhor me curou. A graça do Senhor é suficiente para mim. Né? E hoje eu posso agradecer a Deus e acordar e falar, Senhor, obrigado por mais um dia. Mesmo quando aquele dia promete que não seja tão bom. Porque a graça de Deus me é suficiente, de verdade. E essa graça que eu quero viver. Eu já conheci a graça salvadora, a graça que surpreende. Mas essa graça, essa que a gente fala que é suficiente a mim, que eu canto desde a minha infância, eu conheço mesmo, agora sim, de andar com Deus há 2 anos. Então eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, pela vida do meu pastor, que quantas vezes eu vim aqui desfacelada, né? E Deus, Ele foi boca de Deus na vida da minha família, na minha vida. Eu agradeço a Deus por essa graça que eu vejo na vida dos meus filhos. Eu vejo Deus na vida dos meus filhos, essa graça que eu quero, que me é suficiente. Amém.